A Mão e a Luva, Machado de Assis. Capítulo 12. A viagem. Mal recomeçara Luiz Alves a leitura dos atos, entrou no gabinete o criado apresentando-lhe um bilhete de visita. Que entre, disse o advogado lendo o nome do sobrinho da baronesa. E logo se ouviu no corredor o passo medido e lento do mancebo, que daí a nada assomava à porta do gabinete fazendo uma cortesia sisuda, mas graciosa. Veio incomodá-lo, doutor? Perguntou Jorge. Pelo amor de Deus, exclamou o advogado, erguendo-se e indo buscá-lo à porta. Não me incomodaria em caso nenhum. Agora, sobretudo, que a leitura de uns papéis me fatigou sobremaneira, a maior fortuna que eu poderia desejar é a presença de um homem de espírito. Jorge agradeceu este cumprimento um pouco enfático, e retribuiu com outra lisonjaria muito mais extensa e de maior alcance. Quer dizer que ele vinha pedir alguma coisa. Efetivamente, passados os minutos de introito e desfiadas as generalidades, Jorge perdigou-se mais do que até ali estivera e desfechou esta pergunta abrupta. Sabe que venho pedir-lhe uma coisa grave? Luiz Alves inclinou-se. Grave e simples ao mesmo tempo, continuou o sobrinho da baronesa. Mas antes disso, precisava saber se é tão amigo da nossa família como ela o é do senhor. Oh, de certo. O senhor é o menos assíduo, talvez, das pessoas que lá vão, apesar de vizinho. Só agora o vejo ali mais a miúdo. Entretanto, é como flor que se trai pelo aroma. Minha tia tem a seu respeito a melhor opinião do mundo. Acha-lhe uma gravidade e eu também a sinto. E nem compreendo que um homem possa ser outra coisa. Os tais espíritos fúteis são insuportáveis, concluiu Luiz Alves, ansioso por chegar ao objeto da visita. O objeto era a viagem da baronesa. Um comendador, amigo do finado barão e fazendeiro em Cantagalo, tinha promessa da viúva, havia 2 anos, de ir lá passar algum tempo. A baronesa esquivara-se sempre a cumprir a palavra dada. Agora, porém, tal fora a insistência que se resolvera ir. Ora, o que Jorge vinha propor era, expressão dele, uma conjuração de amigos para dissuadir a tia daquele projeto. Afiançava ao advogado que, ainda descoberta a conjuração, daria a ele a vida sã e salva. Luiz Alves supôs a princípio que aquilo era um simples pretexto, mas tendo observado que a bela Guiomar não era indiferente ao rapaz, compreendeu que este tinha, na conjuração proposta, um interesse inteiramente pessoal. Enfim, Jorge chegou a confessar que, se a tia insistisse em sair da corte, ele não tinha remédio senão acompanhá-lo. O acordo não foi difícil. Ficou assentado que fariam todos os esforços para dissuadir a baronesa. Jorge quis sair logo. Reteve Luiz Alves algum tempo mais, com expressão de louvor habilmente tecidas e mais habilmente encastoadas na conversação. E também deixando-se ir à afeição do espírito dele, aceitando as fiéis e os preconceitos e aplaudindo-os discretamente. Sério, quando eles o eram ou pareciam ser, chocarreiro quando vinham com ar de graça, respondendo enfim a todos os gestos e maneiros do outro, como faz o espelho por ofício e obrigação. Toda a arte, em suma, de tratar os homens, de os atrair e de os namorar, que ele aprendera cedo e que ele devia aproveitar mais tarde na vida pública. De noite, foi Luiz Alves à casa da baronesa, onde poucas pessoas havia, todas de intimidade. A dona da casa, sentada na poltrona do costume, tinha ao pé de si uma senhora da mesma idade que ela, igualmente viúva, e defronte as suíças brancas e aposentadas de um ex-funcionário público. Num sofá, viam-se Mrs. Oswald e Jorge a conversarem em voz ora muito baixa, ora um pouco mais elevada. Adiante,
Dois moços contavam às duas senhoras o enredo da última peça do ginásio. Mais longe, uma moça da vizinhança gabava a outra, a tesoura de Madame Bragaud, que pedia meças, dizia ela, ao pincel do cenógrafo, seu marido. Enfim, junto a uma das janelas, via-se uma mocinha, viva e bonita, a dizer mil ninharias graciosas a outra pessoa, que era nada menos que a nossa conhecida Guiomar. A conversa, assim dividida, tornava-se às vezes geral, para recair logo no particularismo anterior. Os grupos modificavam-se também de quando em quando, ao mesmo modo que o assunto, e assim se iam matando agradavelmente as horas, que não resistiam, coitadas, nem apressavam o passo um minuto sequer. Luiz Alves agregara-se ao grupo da baronesa, ao qual não tardou juntar-se Jorge. O advogado teve a discrição de esperar que o assunto viesse de si, se viesse, ou de o introduzir na conversa, quando lhe parecesse de feição. Mas Jorge, que estava impaciente, arrastou o assunto ao debate. Luiz Alves mostrou-se fiel à palavra dada. Declarou amavelmente que se opunha à viagem, como vizinho e amigo, que reclamaria em último caso o auxílio de força pública, que era um erro e um crime deixar aquela casa viúva da benevolência e da graça e do gosto e de todas as mais qualidades excelentes que aí iam achar os felizes que a frequentavam, que enfim o mal era tamanho que não deixaria de ser pecado, posto não viesse apontado nos catecismos, e como pecado seria de força punido com amargas penas no outro século, pelo que, e o mais dos autos, era uma sua decisão que a baronesa devia ficar. Todas estas razões foram ditas como deviam de ser, de um modo galante e folgazão, a que a baronesa respondia igualmente e que não daria nada mais de si, se Luiz Alves, mudando de estilo, não fosse pôr o assunto em diferente terreno. Digamos a verdade, senhora baronesa, a viagem há de ser imensamente incômoda. Se for só isso, suas forças não são de certo iguais às de seus primeiros anos. Sua saúde é melindrosa e não poderá sofrer tanta fadiga. Confesso que falo em nome de certo interesse pessoal, de amigo e de vizinho, mas a principal razão não é essa. Se houvesse um motivo urgente, sim, mas tratando-se apenas de uma promessa feita há tanto tempo, seria crueldade de minha parte não insistir que ficasse. A baronesa defendia-se e Luiz Alves não tardou em reconhecer de si para si que ela não se defendia com o vigor de uma resolução original e própria. A conversa, entretanto, tornara-se mais geral, de todos os lados partiam vozes da oposição. Guiomar viu já há alguns minutos que não atendia à interlocutora. Tinha o ouvido afiado e assestado sobre o grupo da madrinha. Ninguém a observava, mas é privilégio do romancista e do leitor ver no rosto de uma personagem aquilo que as outras não veem ou não podem ver. No rosto de Guiomar podemos nos ler que não só o tédio que lhe causava aquela opinião unânime contra o projeto da baronesa, mas ainda a expressão de um gênio imperioso e voluntário. Estamos de acordo, creio eu? Perguntou Luiz Alves, olhando alternadamente para a baronesa e as outras pessoas. Não é possível, doutor, respondia boa senhora. De certo que não é possível, interviu Guiomar do lugar onde estava. A viagem não oferece risco, nem minha madrinha está inválida. Demais, é uma promessa feita, não se pode deixar de cumprir. Esta opinião, dita em tom de seco e firme, ainda que a voz nada perdesse do seu natural abeludado, equivaleu a um pouco de água fria lançado na fervura triunfante dos ânimos. Guiomar tem razão, disse a baronesa. Já agora é preciso ir. São apenas 3 ou 4 meses. Luiz Alves olhou longamente para Guiomar, como procurar ver-lhe no rosto todas as antecedências da resolução da baronesa. A oposição afrouxara. Jorge chamou em vão o advogado em seu auxílio. A resolução da tia, se alguma vez for abalada, tornara-se outra vez firme. Guiomar, entretanto, erguera-se e chegara ao grupo da madrinha. Jorge fitou-a com uma expressão de vaidade e cobiça. Luiz Alves, que se achava de pé,
recuou um pouco para deixá-la passar. Os olhos com que a contemplou não eram de cobiça nem de vaidade. A leitora, que ainda lembrará da confissão por ele mesmo feita a Estevão, suporá talvez que eram de amor. Talvez, quem sabe. Amor um pouco sossegado, não louco e cego como de Estevão, não pueril e lascivo como de Jorge, um meio termo entre um e outro, como podia havê-lo no coração de um ambicioso. O doutor Luiz Alves defende causas más, disse Guiomar, sorrindo para ele. Não se trata de uma coisa impossível. Quanto a mim, Cantagalo só tem um inconveniente. Será menos divertido que a corte, mas o tempo passa depressa. Nesse caso, disse Jorge, suspirando, eu também dispenso teatros e bailes. Sacrifico-me à família. Queres ir conosco? Perguntou a baronesa alegremente. Que dúvida! Guiomar mordeu o lábio inferior, com uma expressão de despeito, que pôde conter e abafar sem que ninguém a percebesse. Ninguém, exceto Luiz Alves. Um sorriso tranquilo e perspicaz roçou os lábios do advogado, enquanto a moça, para esconder a impressão que lhe ficara, de novo se dirigiu à janela, onde esteve alguns momentos sozinho, meio voltada para fora, meio aguardada pela sombra que ali fazia a cortina. Um rumor de passos fê-la voltar para dentro. Ela, Luiz Alves. Ah, disse ela, fingindo-se tranquila. Agradeço não haver insistido mais nos seus conselhos. A intenção era boa, respondeu Luiz Alves em voz baixa, mas será agora excelente. Nem tudo está perdido. Eu me incumbo de salvar o resto. Guiomar franziu a testa com o mais vivo e natural espanto, tal espanto que parecia havê-la feito esquecer outro sentimento igualmente natural, outro despeito que lhe causaria aquela singular familiaridade. Mas o assombro dominou tudo. Guiomar sentiu que ele lera nela a razão da insistência e o desgosto do resultado. A ruga desfez-se a pouco e pouco, mas a moça não retirou logo os olhos. Havia neles uma interrogação imperiosa que a alma não se atrevia a transmitir aos lábios. Se há nos do leitor alguma interrogação, esperemos o capítulo seguinte.